você está assistindo ao Elas e Nuvens, série especial para homenagear o nosso time feminino neste mês das mulheres. E este mês é muito significativo para nós. No mercado de TI, que é majoritariamente masculino, aqui na Inuvem, nós mulheres somos maioria na empresa. E para quem ainda não conhece, a Inuvem é uma empresa de computação em nuvem. Nossa equipe técnica realiza o planejamento, a implantação, a sustentação e a operação do seu ambiente em parceria com a Microsoft. A gente cuida da segurança e infraestrutura de dados e a sua equipe pode focar no que realmente importa, o seu negócio propriamente dito. Para saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site inuvem.com para ter mais informações sobre os nossos serviços. Eu sou Gabriela Cruz, eu faço parte do time de marketing da Inuvem e hoje nós vamos ter uma conversa para nós mulheres termos mais atenção ao nosso autocuidado. A Inuvem é uma empresa feita por pessoas e para pessoas. É uma frase de uma das nossas colaboradoras. E o mesmo atendimento humanizado que a gente tem com os nossos clientes, a Inuvem preza com os nossos colaboradores. Pensando no bem-estar e na melhoria da produtividade da nossa equipe, a Inuvem adotou a iniciativa do projeto For the Week, com a semana de 4 dias de trabalho. Este foi, inclusive, um dos assuntos do nosso primeiro episódio da nossa série, que vocês podem conferir nas nossas redes e no nosso site. Junto com esse projeto, a Inuvem começou uma parceria com a Bicame, em uma iniciativa com foco na saúde mental e emocional dos nossos colaboradores. Para falar sobre esta parceria e sobre como superar algumas das dificuldades que nós mulheres ainda enfrentamos no mercado de trabalho, nós vamos conversar com as fundadoras da Bicame, a Débora Leite e a Marta Serra. Boa tarde, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, a presença de vocês aqui na nossa série, e eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho do trabalho da Bicame e do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na Inuvem. Oi, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, bem, eu começo então com uma pergunta. Alguém já se sentiu cansado, estressado no trabalho ou na vida? Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? E a gente, então, por conta desse cansaço, muitas vezes a gente atribui a várias outras coisas. E deixamos de atribuir a nossa saúde mental, né? E a gente precisa se educar para olhar para isso. Então, a história da Bicame começa dessa forma. Eu, infeliz no trabalho. Por que eu estava infeliz? Porque eu não estava seguindo a minha missão, não estava vivendo a minha missão, né? Fui atrás de entender qual era a minha missão nesse mundo e descobri que minha missão era contribuir positivamente na vida das pessoas. E eu não estava fazendo isso aonde eu estava trabalhando. Então, eu fui buscar essa felicidade no trabalho, né? O For the Week está dentro da felicidade do trabalho. E é muito lindo a gente ver a Inuvem nesse movimento, fazendo várias ações para trazer a felicidade no trabalho, porque, afinal de contas, a gente fica muito tempo trabalhando e a gente precisa estar feliz, né? Então, a Bicame nasceu por conta de uma insatisfação minha, e aí a Marta vai contar um pouco também como foi para ela a história da Bicame, né? Porque, apesar da gente de estarmos juntas nessa missão Bicame, as nossas histórias se cruzam, mas elas têm as suas particularidades. E o que me moveu a buscar uma empresa que eu fosse feliz, e eu descobri que eu só teria isso se eu tivesse a minha empresa, foi exatamente esse cansaço que me acompanhava e que era fruto de uma frustração de não estar vivendo a minha missão. Entendi. Depois a gente vai voltar para a Marta no nosso segundo bloco, né? E qual que você acha, Débora, que é o papel tanto das lideranças quanto dos colaboradores nesse movimento que a Bicame também traz, né, que a gente tem aqui na Inuvem, pelo bem-estar no trabalho? Bom, a liderança ela tem que estar participando, porque tudo é fruto de uma liderança. Uma liderança boa, uma liderança humanizada, ela vai ter também um reflexo disso na sua equipe, né? Então, quando a gente vê os líderes participando dos nossos encontros, dos nossos sextores, a gente fica feliz, porque é isso que deve acontecer, porque é assim que começa uma mudança de mentalidade. É de cima para baixo, porque se o seu líder
não dá importância a isso, você que é liderado dele também não vai dar, é natural, né? Você seguir o líder. A liderança é exatamente isso, é quando você se inspira, alguém que te inspira e você acaba seguindo essa pessoa. Então, é preciso que a liderança esteja participando, é preciso que a liderança realmente entenda o papel e a importância do desenvolvimento da educação emocional para que você tenha saúde emocional. Você falou do sextou e quase que a gente escapou na nossa primeira pergunta. Conta um pouquinho, pessoal, para quem não sabe, o que acontece aqui no sextou da Nuvem? Então, sextoules são as sextas-feiras mais deliciosas para a gente e acredito que para vocês também, porque os feedbacks são bonitos, são lindos de ver e são encontros quinzenais, mas a gente tem aí 3 encontros que são presenciais durante 6 meses, nossos próximos 6 meses, onde a gente vai entendendo quais são as necessidades da equipe e trazendo práticas, conversas, temas que têm a ver com saúde mental e educação emocional. A nossa missão, a gente entendeu, né, que a nossa missão não está só em promover a saúde, mas também em trazer a educação. Porque a gente não foi educado a olhar para as nossas emoções, a gente não foi educado a olhar para isso. Então, a gente precisa ter essa parte, que é a parte mais teórica, que a gente traz um contexto, a gente traz uma teoria, e aí a gente vai para a prática sempre, ou quase sempre, para que isso se torne ferramentas do dia a dia, para que as pessoas consigam se automodular, se fazer a gestão da sua própria emoção. Falando de quem participa, de quem está aqui dentro, né, é um momento que a gente consegue olhar para a gente, mas ao mesmo tempo olhar para a equipe, né? E aí, quando você vê a equipe toda trabalhando junto, você primeiro te estimula, né, a ter esse compromisso, que é primeiro com a própria pessoa, né, o autocuidado, depois é um compromisso com a equipe. E depois você fica naquele dia ali no sextou, amanhã a gente tem sextou, inclusive, é um dia que aquilo reverbera um pouco, né? Você fica eventualmente fora aqui no fim de semana, ou então no nosso dia de folga, porque a gente tem o trabalho aqui e tal, as atividades, mas a gente às vezes tem as outras atividades fora, nós mulheres, então, mais ainda, né? E a gente às vezes esquece de ter esse momento de nos observar, de olhar para dentro. E aí o trabalho, as coisas que vocês trazem para a gente, né, inclusive os exercícios também que a gente faz, faz com que a gente tenha esse olhar e daqui a pouco você está... Não, peraí, deixa eu lembrar que agora eu tenho que olhar para mim. É aquela velha coisa que falam do avião, né? Que primeiro você tem que botar o oxigênio em você e depois que você tem que ajudar o outro. Eu acho que esses exercícios, eles têm ajudado a isso, né? De a gente primeiro olhar para a gente, para depois a gente poder entregar o trabalho, ajudar quem tem filho, ajudar os filhos, pai, irmão, todo mundo, né? Aí só contando um pouquinho da visão aqui. Exatamente, Gabriela, foi ótimo você falar isso, porque a gente sempre vai buscar fora uma solução para algo que está dentro. E a gente precisa fazer esse movimento de ir para dentro para encontrar as nossas soluções dentro da gente. Está tudo dentro da gente e tudo começa com a gente. E isso não foi ensinado para a gente não aprendeu isso na escola, os nossos pais não ensinaram a gente, com raras exceções, né, que tiveram essa sorte, mas a grande maioria, pelo contrário, tinha muito tabu, muita resistência em relação a você fazer uma terapia, a você se conhecer, quando, na verdade, isso vai mostrar a nossa essência, né? Vai trazer para a gente mais clareza sobre o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo nesse mundo e qual é a contribuição que a gente pode dar para ele, porque todos nós somos únicos. Muita coisa mudou, eu vejo nos meus pares aqui na Nuvem a gente tem uma diversidade muito grande. Já comecei falando que nós aqui somos maioria, mas também temos muita diversidade de idades, então eu percebo muito isso, assim, né? Ainda existe, apesar de estar diminuindo muito, e esse trabalho da Bicam acho que ajuda nisso, né? Tinha esse preconceito com a saúde mental antigamente, né? De que
Não vou nem repetir, que é para não ficar reverberado aí pela internet, mas hoje as pessoas, os colegas na minha equipe, eu tenho uma equipe que é mais jovem do que eu, estou na casa dos 30, já mais de 30, e essa geração nova está vindo muito mais com esse cuidado, assim, com esse olhar e com essa abertura para entender que o cuidado, o autocuidado e a saúde mental, ela é uma necessidade como a saúde de forma geral, como você vai ao cardiologista, como você vai ao pediatra, a criança, né? Então, ver isso nessa geração que está chegando muito bom, assim, né? Um sinal positivo, né? Exatamente. Infelizmente, a gente aprendeu pela dor, né? Depois de muito sofrer, depois da pandemia, que os quadros mentais se agravaram muito, mas o que importa é que a gente está num caminho crescente e cada vez mais a gente vê as pessoas se abrindo para essa possibilidade de se conhecer. Exatamente. E aí você falou de agravamento, né, de quadros mensais. Eu vi uma pesquisa do EDC Group, do ano passado, que mostrou que as mulheres elas são mais comprometidas com o trabalho. Aqui na Nuvem a gente vê bastante isso, como a nossa equipe tem bastante mulheres, a maioria de mulheres, e talvez como consequência desse comprometimento, né, a pesquisa também mostra que a maioria de nós se sente sobrecarregada. Pensando nas práticas que vocês exercem aqui dentro, também em outras práticas que vocês fazem em empresas, em colégios também, né? Como é que a gente pode fazer, nós, enquanto mulheres, né, para evitar esse desgaste e contra essa tendência? Vocês podem indicar alguma prática rápida que a gente pode fazer, assim, para aliviar essa sensação de peso? É muito rápido e muito fácil. Sabe como? Aprendendo a dizer não. Nós, mulheres, fomos educadas a atender às solicitações das pessoas, né? Ah, ela é tão solícita. Mãe, faz isso. Mãe, pega aquilo. Mãe, né? A palavra mãe a gente escuta 5.000 vezes durante o dia. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente diz sim para o outro e esse sim para o outro significa um não para você mesmo. Então, a ferramenta é a seguinte: esse sim que eu estou dizendo para o outro significa um não para mim? Se significa um não para mim, está na hora de eu fazer esse não, de eu dar esse não para mim? Eu posso abrir mão disso que eu ia fazer e estou deixando de fazer para fazer para o outro? Ou eu preciso chegar e colocar um limite? Olha, agora não dá. Isso eu não posso. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui. Agora eu não consigo, mas quem sabe amanhã te atende? Ao invés de ficar com aquela angústia, aquela ansiedade de atender a solicitação do outro. Por quê? Por trás disso existem vários gatilhos e existem vários buracos emocionais que muitas vezes nós tentamos preencher atendendo às solicitações do outro. Então é importante a gente saber dizer não. É importante a gente saber colocar limite. Isso é o primeiro passo, o passo essencial para começar a pensar em outras coisas que podem ajudar. Mas sem isso, a gente não consegue avançar para os próximos. Olha, não pensei que ia ser tão rápido. Realmente é uma dica que é muito rápida agora. Eu vou guardar essa informação aqui para. Nem sou mãe ainda, você citou o exemplo da mãe, né? Mas realmente o dizer não. Eu acho que quem tiver de mulher assistindo aqui vai concordar que a gente, sendo mãe ou não, a gente cai nessa do sim, 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 e ainda mesmo sendo rápido, é um exercício a gente fazer de tentar não querer o tempo inteiro corresponder o outro, né? Nós fomos educadas assim, vê os contos de fada, né? O que as mulheres fazem? As mulheres são bonitas, graciosas, elas atendem, elas servem ao homem, né? Então, esse servir, ele é muito bonito, desde que você esteja servindo a você também. Desde que esse servir seja consciente, desde que esse servir venha com limites, né? Os limites são importantes para a gente não ultrapassar coisas que a gente não pode fazer e que, de repente, a gente se compromete, porque somos comprometidas,
para uma coisa que vai comprometer a sua saúde, né? Você consegue atender o outro, mas você deixa de se atender. Então, esse é um passo muito importante e, como mulher, posso dizer que não é fácil. A gente tem bastante dificuldade, né, de falar esse não, mas é importante a gente aprender a dizer não. E aí a Obrigada, gente vai entendendo, né? Quando é que a gente pode, quando é que a gente não pode. Às vezes a gente vai falar um não para o nosso chefe e não dá, né? A gente tem tem isso. É verdade. Tem que saber dizer não e também dosar os nãos também, né? Principalmente no mercado de trabalho, exatamente. Exatamente. Eu vou retomar lá para a nossa primeira pergunta, para a gente ouvir também um pouquinho da história da Becoming pela Marta, e vou seguir com as nossas perguntas aqui. Você contar mais um pouquinho da história da Becoming, como é que você chegou nesse caminho? Eu conheci a Débora através de um curso que nós fizemos. Não foi nem dentro do curso, a gente tinha um grupo das pessoas que tinham se formado na plataforma do Access Consciousness. E então ela entrou com uma proposta para a gente fazer uma maratona de barra de Access, que eram 30 dias direto. E né, isso ela tinha filhos pequenos, gêmeos, e foi uma coisa assim, a gente conseguiu fazer todos os dias, durante 30 dias, e daí já expandiu muita coisa, né? Daí veio a ideia, inclusive, da sociedade da parceria, porque a ideia do Access Consciousness é isso, a gente expandir a consciência, né? Não importa o ponto que você está, como você pode ir além disso, o que mais você pode criar no mundo, né? O que você tem para criar para o mundo, que o mundo está precisando, você pode colaborar. Mas nisso eu trabalhava como assessora de comunicação ainda. E Débora, acho que já tinha saído da TIM, porque ela trabalhou 30 anos no mercado corporativo, né? Mas foi a partir disso que eu comecei a fazer outros cursos, e aí a ideia de migrar, né, fazer essa transição de carreira para ser uma terapeuta integrativa. Legal você falar isso, que vocês vieram também do mercado corporativo, que um dos temas aqui da nossa série, a gente falou também sobre transição de carreira, né? E aí, num dos momentos, a gente falou que a gente, hoje em dia, tem uma nova noção da carreira, né? Antigamente, a gente pensava que a gente ia ter aquela carreira a vida toda, e hoje em dia tem estudos que dizem que você vai ter 3 a 5 carreiras, né? E a gente fica nessa busca dessa... É uma busca pelo autocuidado, pelo bem-estar, pelo profissional, e eu acho que o trabalho que eu vejo vocês fazendo na Becoming, acho que condensa tudo isso, né? Você tentar equilibrar todos esses pratinhos, né? Carreira, bem-estar, saúde, trabalho. Porque isso é o que nós somos, né, Gabriela? A gente não é uma coisa só, né? Nós somos multidisciplinares. E eu acho que o que a gente está aprendendo é ser transdisciplinar, que é fazer a ponte entre todos esses nossos eus. Que a gente aprendeu uma coisa, né? A gente aprendeu diferente. Aquela é advogada, você tem que ser médico, só que você é uma pessoa, você tem uma família, você tem amigos, você tem a parte social, inclusive deve ter, né? Se não tem, são áreas da vida que a gente deve desenvolver, né? Especialmente aquelas que a gente tem mais dificuldades, são as que a gente mais precisa, são os nossos desafios, né? Então a gente vai aprendendo isso com o tempo, que é super importante a gente cruzar todos esses setores da vida e também as áreas de conhecimento, elas também precisam se comunicar. Então, você pode ser uma advogada que virou uma terapeuta, minha professora de yoga era advogada, por que não fazer as duas coisas? Né? Por que não fazer outras coisas mais? Por que se você é psicóloga, você pode fazer um mestrado em psicologia, mas você pode expandir para outras coisas. Sim, E eu acho que isso é o que está trazendo, né? O que você está falando, essas novas profissões. É isso que está acontecendo agora, né? Essa liberdade, a gente se permitir ser o que a gente é o que a Débora falou, a gente entender a nossa missão aqui nesse mundo, o que a gente realmente faz, que a gente ama, que a gente acorda todos os dias feliz porque a gente vai trabalhar, né? Aquele velho ditado, faça o trabalho no que você ama, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Exatamente. Acho que essa é uma das qualidades nossas, assim, a gente até ouve falar de homens que mudam de carreira, mas acho que
Acho que a grande qualidade que nós, como mulheres, temos assim dentro do mercado de trabalho é a nossa versatilidade, né? A gente consegue jogar nas 11, assim, e por mais que a gente, às vezes, até reconheça isso, muitas vezes, como também outras pesquisas mostram, né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, muitas de nós, né? Essa dificuldade de entender as nossas potências, né? A gente tem ouvido falar muito sobre a síndrome da impostora, né? Junto com essa sobrecarga que a gente ouve tanto, né? E ainda assim, uma quantidade significativa de mulheres, mesmo sendo tão versáteis, mesmo alcançando muitos postos assim de liderança e avançando em áreas como a área da TI, que tem poucos homens ainda, mas já está mudando um pouco esse cenário, a gente ainda sofre dessa síndrome, né? Que eu, na verdade, nem sei se ela é uma doença, mas assim, se fala muito dela, né? E aí, pensando no trabalho que vocês fazem, o que a gente pode se apoiar para tentar evitar chegar nessa síndrome, e como é que a gente vira esse jogo assim dentro do mercado corporativo, de conseguir essa força para mostrar o nosso valor, né? Gabriela, acho que a primeira coisa é a gente parar de se comparar. Isso é um vício, é um padrão de pensamento, né? Assim como a síndrome de impostor é isso, né? É um padrão negativo de pensamento, de comportamento, que a pessoa acha que ela o tempo inteiro ela é pior do que todas as outras, então ela está sempre com medo, está sempre insegura, está sempre vendo o que está faltando, em vez de ter um olhar para o que está bom, está sempre vendo o que ainda não está bom. Então tem que sair disso, né? Tem que ir para um outro lugar, tem que descobrir onde é que está a sua potência. Então, para isso, a primeira coisa é parar de se comparar, entendendo que cada um é um universo, por isso que cada um tem uma digital, né? Cada uma de nós tem uma digital completamente que ninguém tem. Então, opa, peraí, então eu sou uma pessoa única. Isso é sensacional. Esse eu acho que é o primeiro entendimento, né? E sair desse medo de se sentir uma fraude, ou que vai ser desmascarado, ou que não está bem. E aprender também a compartilhar essa angústia. Isso que você está fazendo, por exemplo, é muito bom, porque vai inspirar e fazer com que outras mulheres entendam a importância da gente estar nesse lugar também da vulnerabilidade. A gente não é perfeita, né? A gente, quem é que vende essa imagem da Barbie? Até a Barbie saiu da caixinha. É verdade. É um grandíssimo exemplo, é verdade. Poxa vida, até ela saiu da ponta, voltou para o chão, botou o pé no chão. Saiu do salto alto, enfim. Então, a gente tem que... Estou ficando meio fantasmagórica aqui, deixa eu me ajeitar. Acho que eu saí do lugar. Não, tá dando para ver, tá dando para ver. Tá bom. Então, acho que é isso. E a gente também aprender a compartilhar nossas angústias, nossas preocupações, porque senão a gente fica criando esses fantasmas aqui dentro e eles vão ficando enormes. Então, tirar essa comida do cachorro ruim, sabe? E alimentar o que há de bom dentro de nós. Isso é fundamental, isso é o que muda tudo. Aprender a celebrar as pequenas conquistas, as microconquistas, isso também é muito importante. Que aí você vai somando um pouquinho todo dia, você fala, uau, quanta coisa que eu já consegui mudar, quanta coisa que eu consegui transformar. É importante você falar isso da coisa do se abrir, né? A gente está no nosso último episódio dessa série, né? Então, falei com todas as mulheres aqui da Nuvem, e é muito importante isso que você falou sobre você entender que você não está sozinha. Então, eu querendo, nessa tentativa de mostrar quem é a Nuvem, quem são as mulheres da Nuvem, o trabalho que elas exercem aqui, eu, pessoalmente, que comandei isso aqui, né? Organizei a conversa, né? Eu pude ver quantas delas tinham várias semelhanças, trabalharam em coisas que eu não sabia, que eu ainda não tinha tido tanto contato. E uma coisa que a gente conversou também, que foi muito legal, foi fazer de nós todas que estamos participando desse projeto, né, referências para outras mulheres, né? Justamente esse lugar que você está falando de não se sentir só. E dentro do mercado da TI ainda temos bastante homens, então é muito importante ver outras mulheres ocupando esses espaços, né? Falando sobre tecnologia. E bem que você falou assim, não se sentir só, se abrir e dividir, porque a gente começa a sentir que a gente não está só, assim, que o problema não é só nosso, né? E eu tenho a sensação de que isso faz diminuir um pouco, talvez, né?
Às vezes, quando a gente está sozinho, parece que o problema é muito grande, né? E quando você divide, parece que ele diminui, vamos dizer assim, né? Com certeza, e não só parece que é muito grande, mas parece que só você passa por isso. E aí, quando você compartilha, né, que você mostra que você também não é perfeito e outras se identificam, então a gente pode se ajudar vendo o que você fez com isso, né? Como que você lidou com isso, trazer dicas e ideias e, né, as músicas que você ouviu, os filmes que você viu, por exemplo, livros. As Mulheres que Correm com Lobos é um livro que toda mulher deveria ser obrigatório, assim, porque inclusive ela fala muito sobre isso, né? Essa da síndrome da impostora. A gente, a mulher, todo mundo tem isso, mas a mulher, ela tem um bicho ruim que parece que é muito mais potente dentro dela para, né, puxar o tapete. Então, a gente tem que transformar e fazer desse tapete um tapetinho mágico, que pode voar e levar a gente para onde a gente quiser, né? Hoje tem uma frase que é muito legal, eu tenho uma filha de 18, né? Então, aprendo muito com ela sobre gênero, sobre tudo. E ela tem uma frase que é muito da idade dela, que é isso, né? A mulher pode ser o que ela quiser. Isso é a glória. Então, não importa se a mulher está na TI, se a mulher está dirigindo um ônibus, se ela está numa obra, é o que ela quer, é o que ela gosta, ela sente que essa vocação, isso que está no coração dela. Nosso coração é a nossa fonte de sabedoria. Isso é um diferencial legal da mulher, que ela sabe disso, né? Ela acredita nisso. Isso é o que torna a gente ter um ambiente que tem mulher. Pode reparar, são ambientes mais inclusivos, mais empáticos, né? Porque a mulher ela valoriza esse ambiente. Então, normalmente, a mulher promove esse tipo de ambiente. Elas valorizam as habilidades socioemocionais. Mesmo aquelas que ainda estão distantes, desconectadas de si mesmas, quando ela encontra alguém que dá essa oportunidade dela se abrir, quando ela está num ambiente que é propício, assim, que eu acredito que a Nuvem traz isso muito para vocês, né? Não só através do trabalho da Bicame, mas com outros programas como o 4-Day Week. Isso é muito bom, isso é muito valorizado por mulher. Então, eu acho que até isso aí que está trazendo esse dia de hoje, né? Esse momento de hoje, que você já tem esse pensamento, né? Da importância de estar num ambiente mais humanizado, porque um ambiente mais humanizado é um ambiente feminino, né? Vamos combinar. Mais bonito, mais florido. Mais tudo de bom.com.br, né? Eu queria aproveitar, até antes da gente chegar no final da nossa conversa, convidar todo mundo que está até aqui para assistir os outros episódios que a gente tem. Você pode ver alguns trechos aqui nas nossas redes ou lá no nosso site tem o conteúdo completo. E chegando ao nosso fim, eu acho que você já até adiantou o que eu ia pedir, que era para deixar uma mensagem para as mulheres que estão aí na batalha, no mercado de trabalho, na TI, para a gente se encaminhar para o fim. Uma mensagem, vou deixar a mensagem que está escrito no Oráculo de Delfos, bem antiga, tem muito valor. Conhece-te a ti mesma e conhecerás o universo e as deusas. Arrasou. E também, antes de deixar o serviço de vocês, como é que a gente encontra a Bicame, deixar um Instagram, o site de vocês? O site é www.becomeyou.com.br. Tudo bem, então a gente vai, inclusive, deixar as redes todas da Bicame aqui no nosso vídeo do site, nas nossas redes também. E a gente, de vez em quando, compartilha o nosso Sextole. Você pode acompanhar lá nossos stories, a gente está sempre acompanhando, mostrando o que está acontecendo por aqui. Eu queria agradecer vocês duas pela presença. Espero que a gente faça mais desses encontros, foi muito legal. E todo mundo que chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado. Como eu falei, vocês podem assistir todos os vídeos da série nas nossas redes, os cortes, né, os melhores momentos, e pode assistir o conteúdo completo lá no nosso site. Tchauzinho, esse foi o Elas e Nuvem, e espero vocês até uma próxima. Tchauzinho. Tchau, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com você, adorei. Até a próxima. Até mais.